Meu nome é Blaine, tenho 22 anos, moro em Betim, Minas Gerais, e eu fui aprendiz nos anos de 2017 e 2018. A aprendizagem para mim foi muito importante, né, porque foi o meu primeiro contato assim com o mundo profissional, e foi muito importante para mim também porque eu era uma pessoa muito tímida e eu comecei a saber lidar melhor com as pessoas, com o público, a conseguir falar, me expressar, porque eu tinha muita dificuldade com isso, ainda mais porque eu trabalho hoje, que eu tenho contato direto com as minhas clientes e tudo mais, aí foi de extrema importância para a minha aprendizagem. O processo de se aceitar, eu sempre falo com todo mundo que é a parte mais difícil para quem é LGBTQIA+, né? Mas depois que a gente se aceita, que a gente é bem resolvido, que a gente, tipo, tudo muda, tudo fica mais fácil e tal. E como eu falei, eu era uma pessoa muito tímida, eu era muito reprimido e tal, e ser aprendiz para mim foi muito importante por causa disso, porque eu tinha que ter contato, assim, com as pessoas, eu tinha que saber falar, me expressar. Então foi muito importante para mim em várias coisas, inclusive nisso, né? Porque na época que eu fui aprendiz era na época que eu estava passando por essa parte de aceitação. E como eu tinha que ter mais contato com as pessoas e tal, chegou um tempo que eu não conseguia mais fingir, não conseguia mais mudar o jeito que eu era. E foi muito importante para mim por causa disso. Hoje eu sou empreendedor, né? Eu trabalho para mim mesmo, tenho a minha própria empresa, trabalho com maquiagem, design de sobrancelhas e ministro cursos na área. E a parte da aprendizagem foi muito importante para mim, igual eu falei, que foi o meu primeiro contato assim, né, com o mundo profissional e tal. E foi importante porque foi onde eu comecei a criar uma maturidade, comecei a tornar eu mesmo responsável por tudo que eu fazia, a criar minha independência. Então ser aprendiz para mim foi muito importante em tudo que eu consegui conquistar hoje, porque foi de onde eu tirei a minha base, né? De lá do começo, que eu fui aprendendo as coisas, criando mais maturidade para saber lidar com tudo e chegar até aqui. Foi muito importante para a gente aprender também, igual hoje eu trabalho para mim mesmo, tenho minha própria empresa na questão da administração de tudo, né? Não só do espaço, mas também da área financeira, que não é só, de repente, eu falar, vou começar uma empresa, vou trabalhar para mim mesmo. Tem todo um preparamento, não é de uma hora para outra que acontece. E tudo que foi passado para mim na época de aprendiz ajudou muito nisso hoje, né? Porque foi de onde eu tirei minha base, foi de onde eu aprendi lá do começo. E foi muito importante, fez muita diferença. Eu acho que se eu não tivesse participado do processo de aprendizagem, talvez eu hoje estaria mais preso, né? Eu não sei se eu estaria trabalhando com o que eu trabalho hoje, se eu seria dono da minha própria empresa, talvez eu estaria em alguma empresa trabalhando para alguém, eu não sei. Foi, igual eu falei, foi muito importante para mim, diversas coisas, me ajudou muito em muitas coisas, igual em questão da minha timidez, que eu aprendi a lidar melhor com isso, lidar melhor com o público e tal. Então eu acho que se eu não tivesse participado desse processo de aprendizagem, hoje eu talvez não estaria aqui, né? Não seria dono da minha própria empresa, não trabalharia com o que eu trabalho hoje. A aprendizagem é muito importante para o jovem, é uma grande oportunidade para quem quer dar início na sua própria independência. Quando a gente é aprendiz, a gente está numa idade que a gente começa a criar mais independência, mais responsabilidades, e isso é muito importante, né? Porque faz toda a diferença para o jovem, ainda mais, né, as coisas que a gente está vivendo hoje. Então é muito importante, né, que as empresas apoiem essa causa, esse projeto e deem oportunidade para os jovens, porque isso muda a vida, transforma a vida de muita gente, assim como transformou a minha e me capacitou para me estar onde eu estou hoje. A aprendizagem mudou minha vida.